Seja muito bem-vindo ao Papo de Recorrência. Estamos aqui com mais um episódio, o podcast que a gente fala sobre modelo de negócio de recorrência, sobre marketing, liderança, empreendedorismo, tudo que vai te ajudar a potencializar teu negócio nesse modelo de recorrência, né? Tô aqui com um cara sensacional, um cara multiempreendedor, inclusive já foi meu sócio aí durante a minha trajetória, um cara que eu considero demais, é meu amigo, meu parceiro aí de caminhada, João Parra, seja muito bem-vindo. Aê! É isso aí, mano. Seja muito bem-vindo. Que entrada, cara, triunfal, obrigado aí hein? mano. Obrigado pela participação. Espero que nosso papo seja produtivo e eu tenho certeza que você pode contribuir bastante com o pessoal. É isso, pô. Também tô muito animado em fazer parte, em contribuir e certamente é um momento que a gente separou aqui para entregar aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente tem aprendido no decorrer dos dias. E obrigado a você, obrigado pela oportunidade da gente estar contribuindo. Tamo junto. Eu sou suspeito para falar, né, mano? Aprendi muito na trajetória aí contigo, né? Sou um cara totalmente grato aí na toda a nossa jornada que a gente construiu. E vamos lá. Acho que antes da gente começar, algumas perguntas, separei aqui algumas coisas para tentar extrair ao máximo, fazer o papel da galera que está assistindo a gente. Conta um pouquinho da sua trajetória, João, né? Esse breve momento aí no início pra gente conhecer um pouquinho quem é o João Parra, sua trajetória, como chegou no empreendedorismo, como que o modelo de recorrência chegou na tua vida. Acho que é legal contribuir um pouquinho com o pessoal para conhecerem você, né? Maravilha. Falando um pouquinho do João, quando a gente olha pro João, o João é pai, João é marido, João é parceiro e algumas coisas o João carrega e aprendeu a carregar no decorrer dos anos, né? E são valores hoje que nos traz a estarmos aqui hoje. Quando eu falo dentro dessa questão de valores, né, a gente entende que esses valores é o que perpetua. Por exemplo, o valor da aliança, né? Quando fala do João, eu carrego algo no decorrer da minha vida chamado aliança e eu firmo essas alianças no decorrer da minha vida. E hoje, quando fala de recorrência, quando fala de produto, quando fala de serviço, quando fala desse modelo de negócio, a gente entende que isso faz parte também. Mas voltando um pouquinho, vamos voltar para pegar essa trajetória. Eu costumo dizer que a sua maior dor é o seu maior superpoder. Por quê? Falando do João, eu tenho uma característica. Dentro da característica, que está muito dentro da recorrência, porque a pessoa que gosta de recorrência, ela gosta de venda. E venda no automático, venda todo mês, venda todo dia. Então, existe uma característica. Por quê? Existe a possibilidade de você ter um produto, por exemplo, como eu comecei minha carreira? Comecei minha carreira vendendo vassoura. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que sair de casa, e eu digo que a sua dor é seu maior superpoder, porque eu tinha vergonha do que eu fazia. Então, eu ainda como quando criança, saía de casa, pegava meu feixe de vassoura, ia pro trem, olhava para ver se nenhum amigo me encontrava. Tinha vergonha de vender, né? Tinha que vender, mas a recorrência já existia lá. Por que eu vou te dizer que já existia? Porque nas minhas primeiras vendas, eu vendia uma vassoura específica, e a partir daí eu sabia que aquela vassoura ia durar 3 meses, 4 meses, eu ia voltar naquela residência e eu poderia fazer uma nova venda ali. Dentro de uma sistemática ainda criança, né? E a partir daí eu fui crescendo, vendi eletrônico, trabalhei no fliperama por troca em vez de eu receber salário, eu recebia ficha, que me divertia. Sim. Então eu tenho vários pontos assim de inflexão no decorrer dessa caminhada que está ligado à venda. Então, qual que é o meu DNA hoje? Meu DNA ele traz esse aspecto de venda e a partir daí alguns negócios foram surgindo, né? No empresariado, comecei em 2012, né? Comecei com um negócio voltado para uma agência de publicidade, sou formado em publicidade e propaganda, tenho MBA em marketing de novos negócios. A partir daí eu fui desenvolvendo com essa agência e a partir da agência foi surgindo outros negócios, né? Hoje eu tenho o Portal Goié, hoje tenho o próprio meu ateliê, tem a agência, e todos eles surgiu a partir da agência, que é um contexto ali onde eu aprendi a fazer marketing, mas aprendi também a empresariar, a empreender, a construir negócio, tá? Quando eu falo dentro desses aspectos, o que a gente entende, né? Nessa construção, qual que é a visão que eu tenho? Que cada dia mais nós precisamos vender mais vezes para a mesma pessoa. Preciso encontrar esse caminho, né? E dentro disso, essa é a busca incessante. Eu acredito que você está dentro de um parâmetro que o mercado está inclinadíssimo para isso e só tende a crescer, né? Só tende a crescer. Legal. Eu acho que um ponto que você falou, né, da recorrência, o mercado está inclinado para isso, que eu acho que o pessoal está começando a conseguir enxergar que o modelo de recorrência é algo que faz a empresa valer mais, que gera previsibilidade para o empresário, essa tranquilidade. Que é tudo que queremos, né? Que é tudo que queremos. Porque assim, já é um lugar... Ser empreendedor hoje já é instável, né? Vamos chamar assim, né? Já tem os seus riscos, né? Não quer dizer que você está no modelo de negócio de recorrência que você está 100% protegido também.
Só que, querendo ou não, já te gera um pouco mais de segurança para tomadas de decisões, etc. Né? E eu acho que o que você comentou, eu vejo que o mercado tá caminhando por isso, porque cada vez mais as pessoas também estão andando em comunidades, mais querendo, não só no quesito comunidade, mas elas tem um padrão de consumo de produtos e serviços que elas gostam de sempre consumir, e isso faz com que a gente consiga colocar modelo de negócio de recorrência ali nessas opções, né? Mas legal, cara, deu pra entender um pouquinho da tua trajetória, né? O que eu já conhecia, mas é legal pra todo mundo que tá assistindo a gente também conhecer. E a gente tá chegou no ponto ali que você comentou, né? A gente tem agência, tem o meu ateliê, hoje nos seus negócios, né? O que tem recorrência, o que não tem, como que você visualiza isso? Antes da gente entrar um pouco em estratégias, tudo, né? Mas queria entender um pouquinho de você nessa linha ali dos negócios que você está atuando hoje, né? Como multiempreendedor. E dentre esses negócios, eu acho que dá até pra gente aqui, visto que foi o primeiro ali em 2012, a gente vai dentro dessa construção, o que a gente percebe? Por exemplo, a agência, quando nasceu em 2012, era uma agência de publicidade 360, fazia outdoor, busdoor, fazia revista, fazia flyer, fazia esse tipo de materiais que pra época ali eles tava surgindo o Google, tudo pontual, né? Exato, Vou pegar tudo ali, pontual, cobrei, fiz o job lá, o trabalho. O que não era pontual era uma sequência de e-mail ali que tava tava programado mensalmente. Tava começando o e-mail e já vendia 4 e-mails por mês, né? Então a gente replicava isso. E aí o que a gente tentava lá atrás, né, era fazer uma grade de mídia. Então, assim, a recorrência na agência 360, ela vinha para uma grade de mídia. Então, eu fazia aquela grade de mídia, a cada 30 dias eu renovava ela e ia produzindo em cima disso. Mas, a partir daí, houve um ponto importante, que eu acho que é o ponto onde, na ocasião, a gente teve uma consultoria com uma agência e a empresa, a RD Station, no caso, ela teve uma grande sacada, né? Os clientes dela, e aí falando também até de recorrência, porque ela vende um software de SaaS, né? Recorrência, né? De SaaS, de recorrência, e a partir daí ela tinha um mercado, e dentro do mercado ela percebeu 20% é agência, né? Que vende o meu produto, sim. 80% eu vendo direto para o mercado. Com essa percepção que ela teve, o que ela apostou? Ela percebeu que a venda dela direto para o mercado, para as empresas, ela tinha um LTV menor. Porque muitas vezes não usava a ferramenta da hora que deveria, da maneira que deveria, não usava que devia, não usava a ferramenta para ter o resultado que poderia se ter. E a partir daí, ela percebeu algo, falou, pô, esse LTV está menor, representa 80% dos meus clientes, e esse LTV está maior, que representa pela agência. A agência vende, a agência atende, e ela tem um know-how para manter longevidade com esse meu cliente. Ela inverteu o papel e falou, eu vou focar nas agências para que as agências sejam o meu principal canal de venda, e eu vou deixar meu canal de empresa venda direta aberto, mas eu vou mudar estrategicamente. Nessa mudança da própria RD em 2017 para 2019 foi onde nós entramos nisso. E a partir daí ela começou a investir, eu acho que é um ponto importante aqui, porque nós vamos falar da agência, mas ela começou a investir nas agências. E a partir do momento, qual foi a primeira coisa que ela ensinou para a agência? Falar, vamos fazer recorrência, vamos focar no digital e vamos criar recorrência para a sua agência. Por quê? Porque junto disso veio uma consultoria. Qual que é a consultoria? Dizendo assim, uma agência que não tem previsibilidade de caixa é uma agência que é instável. É uma agência que a qualquer momento pode quebrar. Então a primeira coisa que ela entendeu, seja desde uma agência pequena a uma média, uma de grande porte, ela entendeu por onde eu começo. A primeira coisa que eu preciso fazer com uma agência é gerar recorrência para ela. É ensinar ela a fazer contratos recorrentes para que ela traga maturidade para o negócio dela. E a partir daí eles começaram a ensinar os novos serviços e como seria o inbound, como a agência deveria se posicionar e assim sucessivamente. Mas o que eu pego como ponto importante dessa conversa, e falando principalmente da agência, que hoje eu nem chamo mais de agência, né? Eu chamo de Galateia, marca digital, eu vou para um outro... Mas só para contextualizar ali, que é uma agência, né? Era uma agência na época, né? Exato, né? E aí nós pivotamos de um 360 que fazia offline, entramos para o online... Tivemos nossos desafios do online, mas nós tivemos a primeira percepção dizendo como é que eu trago previsibilidade, né, para a Galateia, para a agência, como é que eu trago previsibilidade, como é que eu construo recorrência, qual é o tipo de serviço que eu vou oferecer, e aí os desafios são outros. Né? Quando você vende para um cliente e ele vai embora, tá, até logo, a gente tem muita preocupação na satisfação. Né? Eu olho para a venda e não necessariamente... Só da entrega daquele projeto pontual, estava dentro do que você contratou, era Perfeito. Isso, né? Perfeito, essa é o despertar, a maior necessidade. Mas quando você começa a olhar que, de fato, o LTV importa, né? O quanto tempo ele fica comigo, o quanto tempo ele compra de novo, mim, né? Que essa é a grande sacada, porque para trazer um cliente hoje é muito mais caro do que você trabalhar a sua base de cliente e trabalhar bem feito, né? Você entender ali a jornada do cliente, dentro da jornada do cliente, quais são os pontos de
de inflexão, o ponto que é positivo, o ponto negativo, o que gera dor, o que gera satisfação, e corrigir essa rota, né? Porque quando eu falo, e aí nós estamos falando de agência, qual que é a questão? Quais são os pontos que gera dor e gera solução, dor e solução, para que você possa ajustar isso e trazer vida longa, né? Então, a recorrência, ela trouxe isso para a agência, trouxe muita previsibilidade, é uma maneira muito melhor de trabalhar para quem empresaria, para quem está à frente dos negócios, ter fluxo de caixa, ter previsibilidade, isso, ainda mais se você usa o seu próprio fluxo para fazer, o seu próprio investimento para fazer crescimento, né? Então, assim, são 2 pontos. Um, você pode colocar investimento, o outro, você vai trabalhar com o seu próprio caixa. Dentro disso, a previsibilidade, você ganha mais confiança para até, dentro dos riscos que nós corremos, né? De crescimento, sim, a gente toma risco um pouco mais seguro, né? Legal. E, cara, deu pra... acho que a ponto de virada de chave que você comentou foi... Talvez você não tinha nem consciência que o que era modelo de negócio de recorrência. O que era vendido, pelo que eu percebi, era... Pô, a gente precisa ter uma previsibilidade de caixa. Por exemplo, se você pode ser que mês que vem você quebra, o medo era esse, né? Vamos tratar assim, o medo era esse. Pode ser que eu quebre o mês que vem porque estou trabalhando aqui com trabalhos e projetos pontuais, eu preciso fazer pivotar e mudar isso para recorrência. E, querendo ou não, o formato de agência permitia isso, né? Porque é um serviço contínuo. Sim. Pô, o cliente querer contratar um serviço de marketing durante meses ali ainda fazia sentido. O que você acredita que foi o maior desafio nesse processo? O teu maior desafio, o que passava na sua cabeça na hora de tomar essa decisão? Como que funcionava isso no teu dia a dia lá, né? Tá. Dentro dessa jornada toda, porque 2012 para agora, estamos falando de 13 anos, né? Então, qual que foi o ponto, assim... Ou os pontos, caso você queira falar de algum, que foram mais decisivos assim dentro da tua jornada que você vê. Esse ponto que nós ressaltamos aqui é um ponto que aconteceu em 2017 para 2019. O que envolve, né, no sentido de desafio, quando você fala a respeito... porque o que a gente entende, né? Se a gente for pautar aqui hoje, o que a gente entende? Para todo negócio, cabe recorrência? Eu acredito que cabe. Porque, por exemplo, sei lá, eu tenho um amigo que ele faz tricologia, ele é especialista em cabelo. Aí ele vai colocar cabelo... todo mês? Não. Ele vai colocar cabelo uma vez por ano na pessoa? Não. Então, como eu construo recorrência? Aí, qual que é a ideia do cara, né? Vamos abrir aqui um paralelo. Qual que é a ideia do cara? Ele falou, uma pessoa que perdeu o cabelo, de fato, ela pode ter uma grande probabilidade de perder novamente. Então, por que a pessoa perdeu o cabelo? Porque ela não fez o preventivo. Porque se ela tivesse identificado antes, ela... Então, no preventivo é o produto que poderia ser recorrente. A recorrência, exato. Porque aí, o que ele faz o implante, a partir do implante ele criou o She-Hair. Desculpa te interromper ali, você falando do implante só para você não perder a linha. Mas existem produtos hoje preventivos que são recorrências. Porque a galera pode falar, pô, não vamos pagar um negócio preventivo. Seguro de carro é preventivo. É preventivo. Seguro de vida preventivo. Convênio médico preventivo, é tudo recorrência. Você paga aquilo ali mensal para usar só quando... É isso aí. Legal. Investe, pô. Investe. E ele pode anteceder a dor ou pode ser posterior à dor. Por exemplo, no caso dele, ele criou o She-Hair, que é um chip que coloca liberação de hormônio, que faz o tratamento. Fez o implante? Fez. A partir de agora você vai comprar o meu chip. E aí ele faz o chip e faz paga mensal ali? E faz a recorrência, né? Que legal. Então, dentro desses pontos, o que a gente entende? Voltando até pra agência. Então, existe essa possibilidade dos negócios, por si só, todo negócio... Eu acho que é o boom do mercado que nós vamos viver aqui. Daqui em diante, é essa construção de recorrência cada dia mais. Né? Por quê? Para fidelizar o cliente, porque até mesmo mudou muito o comportamento de consumo. Então, quando a gente olha para gente, qual foi o meu maior desafio? Meu maior desafio foi olhar para um serviço no qual eu prestava, no qual eu tinha habilidade, no qual a minha equipe que estava construída, ela tinha habilidade para construir aquilo, e a gente falar, não, agora nós vamos desenvolver novas skills, nós vamos desenvolver um novo processo, nós vamos desenvolver uma nova equipe, nós vamos formatar a entrega desse produto de uma maneira diferenciada, e além de tudo eu preciso agradar o meu cliente. Então é um campo totalmente vulnerável, onde você não tem total habilidade a respeito desse assunto, e a partir daí você agora vai oferecer um novo serviço, né, com uma promessa de recorrência, de vida longa. Então, dentro desse contexto, esse ponto foi um ponto crucial, um ponto dificílimo, né? Eu acho que posso ressaltar ele dentro dessa jornada, que é você pivotar para um novo serviço. E eu pivotei dentro de um contexto geral. Não foi assim, vamos abrir um braço de recorrência, que é o que eu recomendo, né? Se você tem a sua operação... Roda ela, né? Exato, continua. Abre um braço, abre uma célula, abre um núcleo e a partir daí você desenvolve esse novo produto como recorrência, é o cenário ideal. Mas não foi o que aconteceu, esse é o primeiro desafio. Quando eu olho para desafio, é o segundo, que é pandemia. O boom do digital,
Mas aí eu tive que restabelecer uma cultura online, uma cultura remota. Então é diferente essa comunicação que nós temos hoje, falada, para uma comunicação escrita. Nem todo mundo está preparado. E cada dia menos agora, né? Porque nós temos o viés do mercado. O mercado está cada vez mais, né, pregando. Eu quero fazer remoto, eu quero fazer home office, mas cada dia mais se comunica menos. Então, ao mesmo tempo que ela quer fazer o remoto, qual que é a maior habilidade que existe para quem faz remoto? É escrita. Precisa saber escrever, precisa encontrar comunicar melhor ali, mais assertivo. Exato. Enfim. Por causa da dificuldade da comunicação. Então, eu enfrentei muito isso também. Quando veio a pandemia, a gente foi remoto, a agência toda passou a ser uma agência remota e a gente teve que fazer uma nova cultura. A cultura do presencial é diferente de uma cultura hoje remota, né? Então, aí foi 2 pontos assim de desafio no sentido de crescimento, até porque quando a gente fala de pivotar, apesar dos desafios, precisa entender o seguinte, isso é muito importante também falando de recorrência. Eu vou abrir um braço de recorrência, e dentro do serviço que eu vou prestar de recorrência, e isso aconteceu, por exemplo, lá atrás, é assim, o que o mercado está impulsionando? Precisa entender o que o mercado quer. Então, assim, a leitura de oportunidade é básico, né? Fala de SWOT. Quando eu faço uma análise de mercado, eu olho lá e falo o que o mercado está querendo. Para onde o mercado está apontando. Então, por exemplo, no caso da agência, eu era uma agência 360, eu olhei, o shopping retraiu e a internet cresceu, o e-commerce cresceu X%. Sim. Eu falei, puta, é só subir no bonde que você pode errar no caminho. É lógico, porque assim, você vai fazer algo novo, você vai errar ou não? Com certeza. Vai errar. Mas dentro do erro existe algo que está te impulsionando, né? Que é o próprio mercado. Então, quando a gente olha dentro desses parâmetros, esse ponto foi um ponto extremamente importante. Porque você corre erro, você vai corrigir no meio do caminho, mas você precisa entender assim, o que está alavancando. Né? Quando a gente fala no mercado de recorrência, por exemplo, todas as empresas estão indo para esse caminho. Se você não tem hoje um serviço de recorrência, você precisa criar urgente. Né? Por exemplo, um dos negócios que a gente pontuou, que é o desafio, né? Quais os desafios, por exemplo? Hoje eu tenho outro negócio chamado Meu Ateliê. Dentro desse negócio hoje, qual que é o meu maior desafio? É recorrência, pô. Como eu construo a recorrência para esses caras voltarem, 2 mil leads por dia, filho. Lead novo todo dia, lead novo todo dia, lead novo todo dia. Vai 600 pessoas por mês, mas é novo todo dia, novo todo dia. E aí, qual que é? Agora, por exemplo, né, hoje está iniciando o curso de pintura. Por quê? Já é um processo de recorrência. Já é um processo de recorrência. Então a gente já está criando. Aí nós temos outras características, que é criar os steps e criar dentro disso um pacote para fazer um plano anual ali para a pessoa. Tipo a jornada dele ali. Não, ele começa nessa primeira trilha, depois ele vai pela segunda trilha. Essa é uma possibilidade. Essa é uma opção. A outra opção também é criar justamente, vai lá e já contrata 12 sessões. Até para explicar para o pessoal, né, que está ouvindo a gente. Explica rapidamente o que é o Meu Ateliê, né? Acho que é interessante. Legal. Só para o pessoal entender um pouquinho do que é o modelo. Porque eu vejo assim, muitas vezes a galera se enquadra no seu cenário, né? Tipo, olha um projeto totalmente pontual ali que eu faturo. Cara, eu tenho que faturar todo mês. E eu já vi desde varejo, né? A gente tava falando ali, tipo, Marketplace, o próprio iFood lançou um clube lá, agora que você assina, só para ter desconto de frete, mas, pô, cara, então, de 10 milhões de pessoas que usam iFood, se 1 milhão assinar aquilo ali, pagando R$19,90, R$9,90 por mês. Instagram, né? O próprio Instagram com o selo azul colocou recorrência, né? E era algo que ganhava em cima do advertising, né? Um modelo de negócio diferente, que é em cima de anúncio. Mas como que... Explica pro pessoal o que é o ateliê pra galera, acho que também ter similaridade assim, né, com os negócios deles. O Meu Ateliê, na verdade, chama Meu Ateliê não é porque é meu, né? O nome dele chama Meu Ateliê. Por que o espaço chama Meu Ateliê? Porque o sonho de todo artista é ter o seu próprio ateliê. Muitas vezes ele não tem, trabalha na varanda, trabalha num cantinho da casa dele, ele sempre está meio deslocado. Então, ao construir esse modelo de negócio, o nome ele já foi estabelecido como Meu Ateliê, porque a partir do momento que você vai lá para pintar, você já sai com a sua tela e quando alguém te perguntar onde é que você pintou, você nem sabia que você era pintor, a pessoa falar no meu ateliê. Fala, caramba, você tem ateliê? E a ideia é justamente as desde o nome. Então, qual que é o objetivo do ateliê, né? O meu sócio lá é Samuel Cacheto, e o que ele acredita? Todos nós somos 100% criativos, com o tempo nós vamos envelhecendo e nós passamos a ter a criatividade adormecida. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ativar a minha criatividade. Já está dentro de mim? Já, é minha essência. A imaginação é o nosso ser, é o que nós fazemos a todo momento. Estando adormecido, nós criamos um espaço, hoje em São Paulo, Alphaville,
A partir desse espaço, tudo que a gente precisa é de 50 minutos do seu tempo para te provar que você é extremamente criativo e que você nasceu para a arte, que a arte está dentro de você. Legal. A partir daí, essa pessoa entra, ela recebe um kit, uma tela, um pincel, nós colocamos uma música ambiente, colocamos um facilitador criativo, lá você pode fazer tudo. Nunca pintou na vida, você vai pintar o teto, o chão, a tela, o amigo. E a partir daí a gente puxou 3 verticais. Então eu vou lá com meu amigo, com a minha namorada, com a minha esposa, com a minha família. Ou paga o valor ali. Paga um valor fixo. Que é o que a gente comentou pontual e participa dessa O experiência. que a gente vende? Experiência. Então esse que é uma pegada também do momento. Então o que se vende hoje? Experiência. A partir dessa experiência, eu até falo, né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Né? Então no podcast, dá frio na barriga, dá tremedeira, dá... Mas é a primeira vez ou não é? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Porque a sensação da vida... O prazer da vida é você fazer coisas novas, é você ter frio na barriga. Eu tava lá com a minha filha lá no parque aquático esse final de semana, puta, tomou água. Ela falou, meu Deus, eu falei, a vida é isso, filha, tem que se aventurar, você tem que se desafiar. Mas voltando, o meu ateliê prega isso. Quando você viveu algo pela primeira vez? No meu ateliê você pode, até mesmo porque não tem outro no Brasil, é disruptivo, inovador, somos únicos. A partir daí você paga, recebe a tela, tem a experiência individual, você tem experiência. Aí passou, um pai um dia foi lá e falou, posso fazer o aniversário da Valentina? Fez um puta aniversário e gerou um outro modelo de produto lá pra nós que... Fazer festa de aniversário lá. Buffet virou coisa do passado, agora é meu ateliê. Vou lá e me divirto com meus amigos pintando. E ainda levo minha tela pra casa de brinde, né? E a partir daí o corporativo veio, Bradesco, Itaú, Epson, diversos... A Raiz, a terceira maior de faturamento no Brasil. Pra fazer a parte corporativa, treinamento de equipe. E team build, que é um mercado super aquecido. Então hoje nós temos 3 verticais principais, legal, né, dentro desse modelo de negócio. E aí a gente tá se desafiando. Por exemplo, que é legal essa pauta. Quando se fala do meu ateliê, nós temos uma unidade mãe. Dentro da unidade mãe que nós temos, o que a gente tem pensado? Falei dos 2 aspectos, né? O aspecto número 1, a gente vai criar a recorrência, que eu vou vender um pacote anual por X valor. O número 2, eu vou criar steps com experiência diferenciada. Você vai fazer a primeira numa tela, depois nós criamos já o modelo neon, então a gente apaga as luzes e um modelo de tinta diferente, a experiência se torna nova. E a partir daí, o que a gente tem? Vou fazer um step onde eu faço a vedação dos olhos e a gente coloca um perfume para ela ativar outros sentidos. E a gente tem pensado nisso. E algo que está muito avançado, por exemplo, que é um modelo de recorrência, é a franquia. O que a gente tem? Eu pego um modelo de negócio, validei esse modelo de negócio, agora eu vou distribuir para o maior número possível de pessoas, de outros empresários, um negócio que é factível, que é lucrativo e a partir daí eu recebo a participação em relação àquela franquia, ali, né? Em relação àquela participação. Então já é uma maneira de criar uma recorrência. Então nós estamos com um modelo de negócio que é inovador e disruptivo, só que é o seguinte, é muito fácil vender. Só que a nossa anseio diário é isso aqui que nós estamos conversando. Como que eu gero recorrência? Vocês têm um negócio muito lucrativo que dá margem. Só que aí vocês querem agora como a gente coloca de alguma forma recorrência, e um dos caminhos que você falou é relacionado a planos, né? Por exemplo, um pacote anual das experiências. É isso aí. Mas dentro do modelo core também a franquia é uma possibilidade de recorrência também. E aí a gente busca muita referência no mercado, né? Aí eu saio da agência, do mercado ali e vou pro mercado de experiência, de diversão, entretenimento. Por exemplo, uma das coisas, o que os parques normalmente fazem? Eles fazem replay. Desde a época do Play Center lá, quando eu era criança. Tem o replay, né? Replay já era recorrência, filho, do parque. Eu vi no parque, como é que eu saí daqui já com uma nova compra? Acabei de me divertir. Tô na emoção. Que dia incrível, que coisa maravilhosa. E agora, vai lá que você tem a oportunidade de comprar por 50% de desconto pra você voltar de novo. A pessoa fala, meu Deus, eu quero, né? Eu fui embora do parque aquático, tava uma fila quilométrica de pessoas comprando replay para ir em abril e maio. Tinha uma limitação. Mas já estava fazendo ali a recorrência. É impossível você não olhar para os modelos de negócio hoje e falar, puta, tem recorrência. E aí você modela, você multiplica. Né? Por isso que é importante você olhar para o seu negócio e meditar muito nisso. Precisa construir, né? Precisa construir nesse sentido. Legal, perfeito. Cara, o que é legal, assim, que eu vejo, tipo, o modelo de negócio de agência, serviço, ele, querendo ou não, é um pouco mais simples você aplicar esse modelo de negócio de recorrência, né? Mas aí quando vai nesse cenário do ateliê, é legal como vocês construíram para que seja disruptivo, para que tivesse uma boa margem, né? Porque, querendo ou não, tem todo um propósito que você contribuiu ali, mas ele é um negócio, então ele nasceu para dar lucro, né? E aí você tem esse desafio hoje, como vocês estão construindo esse desafio de construir a recorrência, né? De fato, de colocar a recorrência. Mas por quê? Porque a cabeça de vocês está voltada a isso, né? Você já veio do modelo de negócio de recorrência, não sei se seus outros sócios já, mas você, de qualquer forma, eu acredito que até o fim da sua vida, em qualquer negócio que você for se envolver, você já vai estar direcionado por conta daquela primeira ação que você teve na época da agência, né? Que era um negócio pontual, que você teve a virada de chave lá, que você falou, cara, não posso depender de faturamento pontual aqui, que eu posso quebrar a qualquer momento. A partir daí eu vou fazendo essa virada de chave, entra na recorrência,
Então, eu acredito que já virou até um modelo mental seu também. Qualquer tipo de negócio que você for entrar... E eu digo mais. Quando você falar de administração de empresa, né? Ou administrar uma empresa, e você olha para qualquer modelo de negócio, ou você olha para... Se você for aprofundar, como... Assim, é básico. Administração de empresa. Quando você olha para esse aspecto de administração de empresa, o que você vai entender, tá? E é polêmico agora, vou puxar polêmica. É polêmica? Então bora. O que você vai entender? Se não tiver recorrência, vai morrer. Aí. Você pode colocar. Se Verdade. não houver recorrência, vai morrer. Mas desde quando? Desde Ford, quando criou a linha de produção de carro lá atrás. Em Ford, quando criou, ele falou assim, fiz o primeiro, vendi, legal. Agora eu preciso fazer mais de um, vou entregar mais para mais pessoas. Legal, legal. O que eu preciso? Preciso de uma linha de produção. A linha de produção criou no objetivo de entregar em série, só que é o seguinte, a partir daí os carros vão sendo atualizados. Muda a lanterna, muda isso, muda layout, muda... Por quê? Isso está em todos os negócios. A recorrência, de fato, existe um despertar para o mercado hoje, uma necessidade... Que já existia. Que já existe negócios validados e promissores. Então você olha assim, quem são os grandes negócios, quem deu certo, quem faz muita grana, quem tem lucro, quem são essas empresas? Se você olhar para elas, todas elas têm recorrência. Sim, legal. E se você não tiver recorrência, você não consegue valuation, você não consegue validação de mercado, a sua empresa nem sequer vale. Antes a galera falava muito de tornar o meu cliente fiel à marca, né? Fiel não à chamava marca. recorrência, mas Não era é fiel à Ford. não era nem visto, Vou só né? comprar Ford, né? Querendo ou não, é quase uma recorrência, né? Hoje, se for, provavelmente Não, a Ford deve ter clube, deve ter... A BYD, por exemplo, você vai lá, um carro, por exemplo, você olha para essa marca, nível Brasil, são todos os estados que ela... Não, pô, mas, por exemplo, na região onde lá hoje eu atuo, quando a gente fala de, sei lá, pega Alphaville, se você for pegar Alphaville, é uma região muito forte, a gente valoriza muito essa marca lá, e a partir daí, o que ela tem? Ela tem um sistema de recompra. E quanto que ela paga no seu carro? Ela paga muito bem. Vai pagar bem. Talvez você venda melhor na BYD do que vai vender para o mercado, só para você entender. Mas por que ela faz isso? Recorrência. Ela quer que você continue dentro do ecossistema dela. E dentro disso, você vai pegar os clientes hoje de BYD e você fala assim para ele, mas também você não vai conseguir vender. Ele falou, quem disse que eu quero trocar de marca? É isso aí. Com a tecnologia, com o que ele está me oferecendo. Eu não quero, pô. Quero manter aqui, eu atualizo quero com eles ficar. mesmo, não tem problema. É que nem iPhone. Quantos anos faz que eu tenho iPhone? Não Nem vai me querer lembro. trocar, né? Não quero, pô. Sim. Tem outros atributos diante do produto que a gente quer ter. Então, a gente olha para esse modelo de negócio, o que a gente entende? Sempre existiu, não era dito, né? Não era recorrência, era fidelidade, né? Fidelização, né? Fidelização. Ser fiel à marca, né? Ser fiel à marca. Era um outro conceito, talvez pouco percebido no modelo, né? Mas é isso. Então, assim, se hoje, as pessoas que hoje os ouvintes, se tem um negócio e esse negócio não tem a recorrência, de fato é um negócio que está fadado à morte, né? Tá ali enquanto é produtivo e ainda tem pessoas interessadas, mas pode ser que seque, pode ser que aquele público pare de alguma forma de adquirir aquilo ou já esteja dentro de um grau de satisfação. Eu acho que até o olhar do empreendedor, quando você está falando de recorrência, é diferente. Você falou na época da agência lá, quando tá fazendo serviço pontual, você tem um olhar de tipo, pô, entreguei o trabalho ali pro cara, o projeto, tá na mão dele, vamos dizer que é um stand de carro. Pô, entreguei lá o stand de carro pro cara, tá tudo certo, tá pronto, finalizou o evento, tchau, obrigado, vai cada um pro seu lado. Legal, daqui 6 meses tem um outro projeto, vamos fazer junto. Só que o teu olhar de nível de satisfação para um cara que tá contigo na carteira é diferente, né? Eu acho que a visão do empreendedor que são os desafios, né? Que são os desafios, porque ele vai olhar diferente para aquele cara. O cara tá contigo todo dia, pô. O cara tá contigo mensalmente, tá pagando para você mensalmente. Você quer atender ele bem, você quer? Inclusive, né, dentro desse ponto, porque assim, eu criei a recorrência, aí eu tenho um outro desafio, né? A empresa de recorrência é de fato manter essa pessoa na carteira, inclusive... A retenção desse cara, né? Eu tenho outra empresa chamada Silcaí, que é um app, né? Um software de gerenciamento, um aplicativo de gerenciamento de estamparia. Ah, legal. Então ele é um aplicativo que gerencia estamparia. Então, por exemplo, é um caso importante... É uma recorrência, paga a assinatura para usar. A estamparia paga a assinatura ali para... A estamparia paga R$ 87,00 por mês. Ela tem o app no celular dela. Faz os pedidos, toda essa parte. Faz o orçamento, controla os pedidos, já concilia com o financeiro. Magnífico. Uma solução para o mercado. Mas dentro disso, o que a gente percebeu estrategicamente voltado para a recorrência? O nosso LTV era de 7 meses. O cara ficava 7 meses na casa. 7 meses e tchau. Aí dentro disso... O que aconteceu, né? O que aconteceu? Porque o cara fechou a estamparia? Então, aí são 2 pontos. O primeiro é perguntar o que aconteceu e como eu posso mudar isso. Certo? O que aconteceu e como eu posso mudar isso. São 2 perguntas. O que aconteceu? Por que está saindo com 7 meses? E a outra é como posso mudar isso. Dentre as 2 perguntas, o que aconteceu e como posso mudar isso, eu vou para como pode mudar isso. Então, assim, como que eu posso estender?
Eu não vou entender ainda o que aconteceu, mas deixa eu entender como eu posso entender. Então, por exemplo, uma estratégia que a gente fez vendo anual. Vou criar recorrência, vou criar anual. Então, o nosso LTV de 7 pulou para 12. Você postergou o cancelamento, né? Você posterguei o cancelamento. Você ganhou 5 meses ali. Ganhei 5 meses ali dentro do fechamento, porque assim... E aí é o que mais fazem. Tipo assim, quando você olha lá, eu tenho um plano anual. Tudo que você vai comprar hoje tem um plano anual. Por que ele tá fazendo isso? Tá aumentando a LTV. É estratégia de mercado. É uma possibilidade de você trazer mais fluxo de caixa, mais garantia, mais previsibilidade. Mais valor de negócio, mais valor pro negócio. Quando alguém for comprar teu negócio, vai ver, pô, tem contratos aí pra frente. E até mesmo não é porque é sacanagem. Não, é estratégia de negócio. Primeira coisa, se eu tenho 7 meses e eu quero estender pra 12, eu faço plano anual. Primeira coisa. Fortaleço a estratégia para ver esse plano anual. E quem escolhe é o consumidor, né? E vendi, eu ganhei tempo para corrigir a casa. Então é só isso que você precisa. Porque se você fala de negócio, você precisa... De tempo. Fôlego. Precisa de fôlego. Você criou o fôlego. Pô, construí uma estratégia, validei, fiz uma oferta. Ela entrou no mercado, entrei com 12 meses agora. Meu LTV já pulou de 7 para 12 meses. O que eu faço agora? Agora eu vou entender por que estava saindo com 7. Porque aí eu ganhei tempo para corrigir isso e trazer mais satisfação. Então esse é o ponto. Aí falando de escala e crescimento de empresa, né? Pegou a situação, achei legal isso que você comentou, que você pegou a situação, por exemplo, descobri que meu LTV meu tempo de vida do cliente ali é 7 meses dentro de casa, né? Então o tempo de vida dele é 7 meses dentro de casa. Você percebeu isso, primeira coisa que você faz, vou estancar a entrada. Como que eu vou resolver a entrada dos novos? Plano de 12 meses. E quem tá dentro de casa até dá para oferecer, não quer renovar por mais 12 aqui já? Legal. E aí, depois, fazer o trabalho ali o que aconteceu, PDCA, vamos... melhoria contínua. Que pode ser com 2 mil clientes, com 3, com 10, sempre vai ter. Eu acho que só os problemas que mudam, né? O tipo de problema fica mais complexo, só que continua tendo a mesma logística de resolução desse problema aí. Pô, legal. E assim, acho que pra gente ir para um lado agora, falou de agência, falou de ateliê, falou de Silcaí, que é um aplicativo, multi-empreendimentos, vários projetos e tal. Cara, falando um pouquinho de time, né? Eu acho que essa parte pessoas, é um dos desafios. Pode ser modelo de negócio de recorrência, não recorrência, ONG. Pode ser qualquer tipo de modelo de negócio. Acho que pessoas é o maior desafio de todo mundo, né? É o desafio bom e é o que constrói também os negócios. Mas eu queria entender de você como que você faz o gerenciamento do teu time, como você chegou a estruturar isso, como que tá essa estrutura para você conseguir tocar o teu dia a dia nesses vários negócios, né? Como que você vem trabalhando com o time nesse sentido, né? Falando de pessoas, o que eu enxergo em relação a empresas, né? É o bem mais precioso. Ao mesmo tempo que pessoas é o bem mais precioso, é o mais problemático. Então, assim, por quê? Porque empresa se resume... Como que eu cresço qualquer negócio, né? Vamos lá. Eu preciso crescer o negócio. Como é que eu cresço? Eu cresço com tecnologia, processo e pessoas. Sei lá, talvez você incremente mais alguma coisa. No começo é pessoas. É isso aí. Porque pessoa que vai mexer com a tecnologia e vai montar os processos. Exato. Mas começa por ele, mas... É isso. Então, assim, eu vejo 3 aspectos. Se eu contrato uma tecnologia... Ok, pô, a tecnologia você vai colocar, ela vai funcionar. Pode ser que seja só você, mas você é uma pessoa, né? E aí você... Não tem problema. Não tem problema, e você vai lá e você otimiza, você cresce, você implementa, e dificilmente ela vai dar ruim. Se der ruim, são pequenos ruídos. Sim. Se for uma tecnologia já desenvolvida, madura, você dificilmente vai ter problema com isso. Se você fala de processo, você estabeleceu o processo, é aquilo. Validou. Cara. Você vai multiplicar, validou, você ganha escala. Agora, pessoas é sentimento. Então, assim, como que é o sentimento do ser humano? Se você olhar para ser humano, você vai entender assim, ele tem sentimento. Às vezes ele tá bem, às vezes ele tá mal. Né? Existe até aquela regrinha básica do negócio, que é se você tem um, você não tem nenhum, você tem dois, tem um, tem 3, tem 2, tem 4, você tem... Mas qual que é essa regrinha baseada em quê? Baseado, por exemplo, você estabeleceu as metas do seu negócio. Se você tem um time de venda, o seu time de venda cada vendedor vai faturar, sei lá, 300 mil. Você não pode pegar 300 mil, se você tem 3 vendedores, você vai fazer 300 mil vezes 3. Minha meta do mês... 900 mil. Não é. Sua meta do mês é 600. Porque um não existe. E meta vai ser piso e um não existe. Então, esse variável pessoa, você tem que contar. O ser humano por si, só porque vamos entrar em IA e tal, mas o que esse mercado é tão lindo, né, com a IA? Porque muitas coisas repetitivas, a gente tira o ser humano, coloca ele para a área da criatividade, para aquilo que ele é bom, e a gente vai tirando ele para aquilo no qual o ser humano é fraco. Porque o ser humano, por si só, dentro de uma operação e uma organização, ele tem as suas vulnerabilidades. É a mesma coisa que eu olhar para o negócio e falar assim, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos. Fazer um SWOTzão lá. Exato. Né? Quando eu olho para dentro da empresa, você tem que olhar e entender o seguinte, o seu ponto fraco são pessoas. Como que eu lido com... Como que eu olho para a organização e falo, meu ponto fraco é pessoa. E a partir de pessoa, o que eu preciso, então? Eu preciso de ingrediente para pessoas. Então, assim,
A gente olha para a organização e eu vou construir, aí como que você lida com o time, como você constrói. Qualquer empresa é operacional, tático e estratégico. O operacional você vai colocar para rodar, que são as pessoas, junto com os processos e também a tecnologia, e aí você vai para o tático. O tático é treinamento. Então, assim, e eu costumo brincar, né? Para que eu treino, né? Para que eu treino? E aí, olha, como você lida com as pessoas. O treino não é para você ficar bom. Tem gente que acha que fala, precisa treinar o seu time. Não é isso. O treino é para você não ficar ruim. Por exemplo, tá dando um treinamento semana de CRM pro vendedor, o vendedor fala, mas eu já sei fazer isso. Eu falei, é por isso mesmo que eu tô te treinando, pra você não esquecer. Pra você continuar fazendo certinho. Sim. Porque o grande problema da operação, e é onde a gente perde a escala, no gargalo... Perde a disciplina, perde a eficiência, lógico, é comum, virou comum. Tudo que é comum você ignora. Não precisa, tanto faz, já tá dando certo. E aí você olha pra empresa, e eu tô olhando pra gente você tem que vigiar. Né? Se você pega... E isso não é porque é mau caráter. Não é isso porque a pessoa é ruim, é porque é ser humano. Como que o ser humano trabalha? Como que ele funciona? Se você entender de gente, que aí é liderança, né? Sim. Gerência, processo, liderança, pessoas. Se você é um líder de pessoas, você vai perceber o quê? O ser humano é complicado. E não é complicado de que eu amo gente. Eu amo pessoa, eu amo problema de pessoa, eu amo história, eu amo essas paradas. Só que eu olho e entendo as pessoas. Como que eu entendo as pessoas? Por exemplo, você vai pegar o nadador lá, o Phelps, né? O Michael Phelps. Você olha pra ele e fala assim, uma entrevista perguntaram pra ele, por que você tem essas medalhas? Como que você... O que você resumiria que você chegou... Onde você chegou? Ele falou, porque é o seguinte, em 365 dias do ano, 80% a 85% desse tempo eu não queria treinar. Mas eu tava Treinei. lá. Foi o meu melhor treino? Provavelmente não. Mas o fato de eu não ter deixado de treinar foi o que me fez ser um campeão. Nos momentos que eu não queria. E na maioria das vezes eu não queria. Então, quando a gente olha para as pessoas, uma pessoa que vai para academia e levantar peso, ela tá lá no supino, 200 quilos, 50, sei lá, 100 quilos no supino. 200 quilos tá bem, né? O cara ficou olhando 200 quilos ali. Eu não tô nisso, não. Mas você tá com 50 quilos ali, né? 25 de cada lado, tô no supino. Eu fiquei uma semana sem ir pra academia, deixei de treinar. Quando eu voltar, eu tô melhor ou tô pior? Se você deixou de treinar? Deixei de treinar uma semana. Voltei na academia lá e eu levantava 25 de cada lado. Eu tô melhor ou tô pior? Ah, você tá pior, né? Tô pior, porque o ser humano é isso. Se você não treinar, o treinar não é pra ficar melhor. O treinar é pra te manter no... Então, quando você olha pra uma empresa, esse eu acho pra mim é o primeiro princípio. Entender de gente, a sua parte mais vulnerável de todas as suas metas, sei lá. Eu tô com um negócio, eu quero faturar 2 milhões esse ano. Ah, é isso? Dentro desse negócio, qual que é a sua maior vulnerabilidade hoje? Você tem que entender que é gente. Primeira coisa que você tem que entender, é pessoas. Em algum lugar vai ser diferente departamento, que seja da empresa, mas é gente. Pessoas. E aí, dentro do aspecto, eu tô no primeiro ponto, que é pessoas no sentido de funcionamento. Eu já tenho um time, ele já funciona, e mesmo todo mundo tendo habilidade, skill, habilidades técnicas, mesmo eles já tendo, já sabendo o que tem que fazer, é minha maior vulnerabilidade. Eu olho e falo, é isso. Minha maior fraqueza da minha operação hoje são essas pessoas. Pela instabilidade do ser humano. Legal. Eu tenho vendedor, pô. Morreu a mãe do vendedor. O que aconteceu com esse vendedor? Dificilmente eu vou recuperar ele no mesmo mês, pô. Total. É luto. O ser humano entra em luto, não tem jeito. É processo natural. Pegou dengue. O que vai acontecer? Tá uma pandemia de dengue. Né? O cara vai ficar mal, não vai conseguir performar. Que jeito? Então, assim, primeiro ponto, eu acho que é esse entendimento. A partir desse entendimento que você tem essas pessoas, você precisa designar alguém num plano tático para estar com essas pessoas, para continuar fazendo elas se manterem só onde elas estão. E sempre considerando um quadro de 2 para 1. Eu tenho 2, na verdade não tenho 2, sempre tenho 1. Sempre tá estimando esse é o primeiro pé no chão. Esse é o primeiro aparato. O segundo, que para mim é importantíssimo, é a escala. Pô, eu vou crescer. Se você for crescer, eu quero escalar meu negócio. Tem um modelo de recorrência, eu vou escalar isso agora. Eu tenho que pensar, a minha entrega do meu produto, qual o grau de dificuldade. Quanto mais pessoas envolvidas, mais dificuldade você vai ter. Quanto mais faça a entrega do produto, mais sucesso você vai ter. Então você começa a fazer escala. Porque o que você olha? Se você for fazer contratação, você vai ter um outro gargalo. Gigante. Que é o gargalo da contratação. Você tem que ter um RH recrutamento, bom, tem que ter fazer um onboarding legal. Maravilha. Tem que ter um processo de atração de talento gigante. Se você vai crescer e nesse crescimento você vai exigir pessoas, logicamente por isso que SaaS cresce tanto. Porque, né, dentro de um contexto, ele tem uma escala maior de entrega. Por causa da tecnologia que está no produto, né? Que é o que eu te falei. Quais são os aspectos? Tecnologia, processo, pessoa. Tecnologia cresce, entendeu? É escalável, né? É escalável. Pessoas já não é o maior gargalo de qualquer organização. Dentro da minha percepção de construção de negócio. Quando eu olho para as pessoas, por exemplo, um dos meus valores que eu carrego em qualquer empresa é nós. Eu é minha vida pessoal, tô na vida pessoal.
fui fazer parte da academia da recorrência, a partir de hoje já não são mais as minhas decisões. Sim. É o que eu acho. Mas é o que nós achamos aqui. Uhum. Porque não se constrói nada sozinho, se constrói em conjunto. Então o nós, para mim, ele significa muito. Eu deixo de ver os meus interesses e falo quais são os interesses da academia da recorrência. Então, dentro dessa construção, que aí eu trouxe o aspecto número 1, né? Que é a questão da vulnerabilidade do ser humano. O aspecto número 2, numa escala, que é essa contratação, você precisa ter um departamento forte, né? Ou um caminho. Que nem, por exemplo, eu, dentro das minhas operações, uma delas, quando eu vou contratar e eu quero contratar um vendedor mais iniciante, eu não divulgo vaga de vendas. Eu não divulgo assim, dentro de um contexto, eu vou lá e... eu tenho uma vaga de vendas aberta. Quando você precisa de um cara novo, assim, inexperiente, que você quer formar lá, que eu vou no caso. formar ele. Eu não vou divulgar vaga de venda, porque não... Vai vir... Demora a minha escala. Aí eu coloco assim, recepção. Aí chove de gente. E aí eu apresento a vaga de venda e eles falam, caramba, vai ganhar 2 vezes mais do que na recepção? Nossa, é bom esse negócio aí, hein? Porque a pessoa também estava condicionada só à recepção, também é uma estratégia ali, que é um né? atrativo, é uma estratégia de atração. Porque Sim. assim, eu tô dando uma pequena estratégia, mas quando você olha para um aspecto de pessoas e escala, você precisa ter inúmeras estratégias de recrutamento. Você precisa entender. Canais, né? Por exemplo, a gente fala de marketing vendas. Eu vou abrir canais. Eu abro canal de e-mail, de tráfego pago, tráfego orgânico. Aí eu tenho os canais de marketing para fazer atração de geração de lead, por exemplo. Mas quando eu olho para a pessoa, eu tenho que entender quais são os meus canais de atração de pessoas. Também. Igual o canal de venda. É mesmo estratégia. A gente tava falando... não lembro com quem eu tava conversando sobre isso, mas os mesmos canais de vendas que a gente tem para equipe comercial é pro time de RH. Tava falando isso é bem legal, cara. Porque, querendo ou não, o que é? Pega lá o time comercial. Você tem o inbound, que é o de atração. No time de RH ali. Time de RH que eu falo da empresa ali, né? Pra poder fazer. Você precisa ter um canal de atração também. Sim. Pra atração de currículo, pessoas. Fazer um endomarketing. Endomarketing não, employee marketing lá, bem legal e tal. Beleza. Isso é uma forma. Aí você tem no canal comercial o outbound, né? Que aí é a prospecção 1 a 1 que você vai atrás... Quando você vai para RH para prospectar, às vezes, um líder, um cargo de liderança, alguém muito específico, é prospecção também. Indicação, que é um canal comercial, né? Você tem um canal de indicação, às vezes um amigo indica o outro. Dentro do canal de RH, você também tem um processo de indicação. Então, cara, eu tava falando sobre isso aí. Quando vai para a parte de recrutamento e seleção, o cara que... Eu achei legal a estratégia que você fez da recepção, que é uma estratégia comercial RH, né? O cara, que consegue... formatar bem os canais de vendas, ele vai conseguir formatar bem um canal de recrutamento, né? Que é um desafio gigantesco de empresa. Porque é a mesma lógica, né? Tipo, a estrutura, a lógica é a mesma. Acho que se der na mão de um gestor comercial, montar um time de prospecção de talento, ele consegue fazer o negócio. Com uma oferta na mão dele, que é a oferta de emprego. Então, tipo, num ele tem oferta produto, a outra ele tem oferta de emprego, né? É isso. Mas se der na mão de um gestor comercial, ele vai fazer o negócio rodar do mesmo jeito, né? É isso, pô. E dentro desses aspectos que nós levantamos, quando a gente... olha para o quesito construção de time. Como é que você constrói time de alta performance? Então, assim, e é algo que eu fortaleço muito. Quando eu olho para o João profissional, eu sempre olho assim, estou na minha cadeira. Né? Dentro da minha cadeira aqui, eu estou conduzindo a empresa. Aí, independente da posição que você... eu sou um diretor de sucesso do cliente. Eu sou qualquer cadeira que seja. Eu acho que todas as pessoas têm que olhar para a sua cadeira e dentro da sua cadeira entender o seguinte. É substituível. Se você não crescer conforme a empresa cresce, você perde ela. É fato. Então, assim, e empresa cresce em que velocidade? O ser humano tem muita dificuldade de aprendizagem. Não é simples para o ser humano aprender. Ainda mais se ele já tiver crenças e valores pré-estabelecidos, ele se limita a crescimento, a aprender algo novo. O que significa para ele aprendizagem? Às vezes foi algo ruim na escola, não gostava de ir na escola, foi punido por isso. Então, dentro desses aspectos que a gente olha, o que a gente tem? Dessa cadeira é substituir. Quando eu olho para essa cadeira, que eu posso sair dela, o que eu vejo? Eu vejo que a organização ela cresce muito rápido. Se eu tenho uma organização com 70 pessoas dentro dessa organização, eu tenho 70 pessoas, eu tenho tecnologia, tenho processo, em que velocidade ela está crescendo? Uma empresa saudável, no mínimo 20% por ano. No mínimo, ela cresce 20% ao ano. No mínimo. Agora você vai pegar... startups, que aí é ponto fora da curva, né? Você pega umas que 200%, Exato, 100% ao ano, dobra de tamanho. Exato. Mas então, pontos fora da curva. Mas o que é importante? Pontos fora da curva, mas se você estiver fazendo parte dessa operação, o seu risco é maior. Entendeu? Se você está dentro de uma empresa que ela é visionária e ela tem uma... Você chega na empresa e fala, eu quero essa vaga de emprego. Ah, legal. Aí, não sei como você está na vaga, você já tem que perguntar quantos por cento você quer crescer esse ano. A pessoa fala, 150% a nossa empresa vai crescer esse ano. Você já fala, eu tô em risco. A empresa ela vai crescer numa velocidade tão grande que se eu não me desenvolver, eu vou perder minha posição rapidamente. Então, essa é a minha percepção de pessoas para com empresas. Então, quando eu estou com alguém dentro da minha operação, o meu time, eu lidero essas pessoas,
Todas as empresas que você está envolvido, dentro do contexto, é uma visão clara dizendo assim, você precisa ser um atleta aqui dentro. Você vai ter que olhar e falar assim, eu vou fazer isso acontecer. Porque se você tiver qualquer outra mentalidade fora disso, desculpa, não é eu que vou... Eu não vou te demitir. Não sou eu que vou te desligar. Mas é você mesmo que vai estar muito rápido fora das expectativas que o negócio está determinando. Então, esse parâmetro de clareza, de alinhamento de expectativa e de mentalidade, é uma mentalidade, pô. Você vai falar com uma pessoa, você vai contratar a pessoa... Você... Lê? Não gosto de ler. Como é que você aprende algo? Não aprende. O que você aprendeu nos últimos 3 meses? Não aprendi nada. Aí como assim, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai conseguir acompanhar o crescimento dessa empresa. Então, esse ponto é um ponto importante. Eu olho e falo assim, você é um profissional? Então você é um atleta. Você vai ter que se considerar como um atleta, você vai ter que melhorar todo dia, você vai ter que estar atento em relação ao que está acontecendo, para que você possa se desenvolver na mesma velocidade que a empresa vai desenvolver. E se você desenvolver, uma empresa que desenvolve 150%, o que significa? Que essa empresa que a galera que está lá se desenvolveu 150%. Né? E o que surge dentro de uma empresa que se desenvolve 150%? Muito desafio. Deixa eu te falar, surge inúmeras oportunidades. Inúmeras oportunidades. Uma empresa que cresce numa velocidade dessa, mas surge tanta oportunidade, com possibilidade de riqueza, com possibilidade de ganho de patrimônio, de você fazer parte de algo. Eu falo isso, pô. O pessoal tá lá. Por exemplo, o meu negócio que nós citamos aqui agora, o meu ateliê. Tô lá, tem uma unidade mãe, nós vamos franquear. Se no momento que franquear, tem os funcionários fundadores ali. Na hora que ele falar, eu quero uma franquia, eu quero uma unidade, eu já sei como é que funciona. Vai ser mais caro ou mais barato pra ele? Mais barato, né? Pô, tá comigo desde lá, arrancamos grama junto, pô. Você tá maluco? Como que eu vou... Pro mercado Vai ser um facilitador ali. 200 mil pra você, é 100 mil e eu faço em 10 vezes. Faço em... Mas você vamos vai colocar pagando, pra rodar, você vai ser mas case, vamos pra rodar, né? você assume lá, pô. Tá louco? Então, as empresas que crescem, elas têm os desafios de você acompanhar o crescimento, de você se manter na cadeirinha e falar, meu Deus, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. E essa mentalidade já tem que ser entregada pro quadro de funcionários, dentro da formação de time, dizendo, existe um risco muito grande pra você aqui. Mas se nós chegarmos lá, existe uma oportunidade muito grande pra você. A terra é muito fértil. Então, quando se fala de time, de processo de construção de pessoas, essa é a questão. E eu fecho aqui agora. No quê? Existem 2 maneiras para mim de construir time. Eu tenho 2 visões hoje. Qual que é a visão? A visão onde eu cresço com o próprio capital. Então, eu preciso vender, aplicar... Bootstrapzão, né? Você mesmo tem que pegar a tua própria grana que faturou e vou colocar para dentro do negócio. Como que cresce um negócio como esse? Como se estrutura time? De baixo para cima, do operacional para o estratégico. Ponto. É assim. Vai criar o operacional, vai fazer funcionar, e aí você vai crescendo e vai estruturando as camadas de diretoria da empresa e você vai cascateando isso e departamentando. Se você tem investimento, é de cima para baixo. Aí você inverte a ordem. Porque aí você tem investimento, você vai ganhar muito mais velocidade. A empresa que cresce de baixo para cima, ela demora dentro do seu tempo de rampagem. Você tem a equipe ali que tem que rampar, o operacional, que tem que treinar. E muitas vezes nem consegue sair disso, porque o operacional consome muito. Sim. Ainda mais uma empresa que está nascendo. Daí o cara se imerge ali e tá lá. Perfeito. Agora, se você tem investimento, você começa de cima para baixo. Então, estrategicamente, na formação Só que se tiver o know-how também, né? Vamos lá, né? Se tiver... Peraí, calma aí, né? Se tiver know-how, porque é capaz do cara também fazer, com investimento, fazer de baixo para cima da mesma forma, né? Existe o risco. Existe o risco, né? Existe que o risco, sai contratando um monte de gente operacional ali, sendo que o ponto... Mas quem hoje já está em organizações hoje, média, ou até uma pequena empresa, mas que de fato sabe como funciona uma organização, ele não tomaria essa audácia. Já sabe, por exemplo, recorrência. Nós estávamos falando lá em 2017. Sabe o que era que hoje? Ixi, eu nem sabia. Sim. Estava de 2012, 2017, tinha 5 anos que eu estava empresariando, de maneira muito imatura, muito só pagar a conta muito aventureiro. Quer sair do status quo normal ali e já é. Isso. Aí hoje a gente olha, constrói uma loja de carro, consegue? Consigo. Constrói um açougue, consegue? Consigo. Administra um estádio de futebol, consegue? Consigo. Logicamente que cada nicho tem as suas complexidades, mas você vai entender que para operacionar existe departamento de compra, departamento financeiro, departamento de RH, departamento de venda. Se vai dar certo ou não é outra história, mas eu digo na estruturação vai funcionar, a estruturação, né? Não, e faz dar certo. Assim, qual que é a chance de dar errado, qual é a chance de dar errado? Depende, se você vai lá, traz um parceiro. Por exemplo, recentemente eu tinha uma meta de vendas de um produto, 150 mil mês. 150 mil mês. Eu fui visitar um amigo. Visitei um amigo, conversei com ele, eu falei, eu tenho 4 vendedores, faturo 150. Ele falou, eu tenio um, faturo 250. Não é nada. Sério? Mesmo parecido o formato. Muito parecido. Eu falei, é nada. Sério? Sério. Conversei um pouquinho, ele falou, cara, mas pera lá. Eu entrei numa conversa de 1 hora, com uma meta de 150 mil,
e saí de lá com uma meta minha maior do que a dele, de 350, porque nós chegamos a uma conclusão que dava. Dava pra fazer mais do que ele tava fazendo. Você entendeu? Então, assim, mesmo que seja um negócio novo, o que eu preciso? É a primeira coisa, fazer bem, tipo. Boa. Deixa eu ir atrás de quem já faz. Deixa eu... Que é um amigo do buscar, amigo. ou amigo do amigo, ou buscar a liderança de cima pra baixo melhor que você no negócio, né? É isso. E Legal. aí, dentro disso... E aí, Esse é o segundo modelo que você acredita. E aí, dentro disso, a empresa é feita de pessoas, é o bem mais precioso que existe, e dentro disso tem que ser valorizado, tem que ser amparado, tem que ter o entendimento de quem é, porque senão você perde gente boa pelo meio do caminho, né? Vai perdendo e não investe da maneira que deveria. Então essa é uma percepção que eu tenho na formação de time, né? Como estruturar isso. Legal. E, cara, assim, deu pra pegar muito a ideia de como você conduz, né? Dá pra perceber que você deixa o pessoal mais, vamos dizer, não seria mais à vontade, mas você deixa... Como ele é um atleta, então ele tem que tomar suas próprias decisões, mas ele tem que estar buscando estudar, se desenvolver, crescer junto com o negócio. E isso, né, alinhado no modelo de negócio correto, que seria o modelo de negócio de recorrência, com margem, probabilidade de ter crescimento e sucesso é muito alta. Bacana. Acho que uma última dúvida assim, que eu tenho contigo, cara, é como que você acompanha isso, né? Então, como que é feito esse acompanhamento, né? Você é um cara bem de pessoas, né? De muita intuição, sei que você é um cara mais espiritualizado e tal, mas numa pegada muito... Como que você faz esse acompanhamento, né? Para não misturar as coisas, para você... a questão de dados, informações, como que é o teu dia a dia nisso com a galera? O acompanhamento, legal. Formei, coloquei esse time para operar e eu conduzo assim. Liderança. Como que é o comportamento que eu espero, o que eu busco de vocês. E no dia a dia, falando de performance. Cara, legal. Agora eu preciso acompanhar se você tá fazendo isso aí. Que a gente combinou. Combinamos aqui na contratação X aqui. E aí você tá entregando X ou tá entregando Y, né? Como que você faz esse processo de acompanhamento, né? Perfeito. E é uma ótima pergunta, porque assim, não só tenho pessoas, elas precisam funcionar, mas tem uma pessoa que caminha comigo, uma funcionária, que ela fala, né? Qualquer pergunta, eu falo, diante de uma situação e um problema, por onde você começa? Ela fala, pelos dados. Pelos dados. Porque eu confio em Deus, mas de resto só me traga os dados, né? Eu já vi isso daí também. Ela olha pra mim, dá risada e fala, pelos dados. Porque eu falo pra ela fala, faço isso, eu falo aquilo. Eu falo, cadê os dados? Não tem como eu tomar decisão. Minha filha, eu ensinei ela a tomar decisão, onde ela faz um risquinho no meio, põe o que é positivo de um lado, o que é negativo do outro, e falo, faz a listinha, o que der mais é a sua decisão. Você tá... Olha aí. Vai por esse caminho. É tipo um SWOT, né? Já, né? Mas pontos positivos e negativos. De decisão, ensinei ela. Só que essa funcionária eu brinco, me dá os dados. Então, dentro dos dados, para mim, assim, eu acho que é a base de tomar de decisão. Tudo que eu baseio muito nisso. Dentro do aspecto colaborativo, da construção de time, o que eu olho? Aí a gente volta para o atleta. O que o atleta tem? Ele tem ritmo. Tem ritmo. Dentro do ritmo do atleta, o que ele tem? Ele tem que ter a disciplina dentro do ritmo dele. Então, quando a gente olha para o empresariado, a gente olha para a organização, para a empresa tem que ter ritmo. Então, ponto. Por exemplo, o meu time de venda, todo dia começa como? Daily. Começo de semana, abertura de sprint. Ritual ali. Fechamento de semana, fechamento de sprint. Liderança, reunião de radar. Sócios, investidores, reunião de apresentação de relatório de fechamentos. De fechamento de como nós estamos. Então, a primeira coisa é entender assim, culturalmente falando, né? Porque é algo que a gente não fortaleceu muito, mas é a cultura. Eu preciso construir cultura. Então, diante disso, na construção de cultura, eu trago um aparato organizacional que é o ritmo. Eu preciso ter o minha ano. Estou falando de ser humano, que é uma deficiência. A gente chama de ritual, né? Mas seria ritmo. Ritual, ritual, eu falo ritmo porque tem que manter o ritmo ali, né? Sim. O ritual é a prática, né? Eu vou fazer a prática. Mas o que a prática traz para mim? Ela traz o ritmo. Que é como que nós vamos tocar isso aqui. Qual que é a energia? É uma energia baixa ou é uma energia alta? Como que nós aumenta e diminui? Legal. Essa energia. Por exemplo, numa das operações eu faço fechamento de venda toda sexta-feira. Então traz algo novo, faz algo diferente. Para quê? Para manter ritmo. Para não correr lá no final do mês, a gente corre toda semana e faz o fechamento da semana. Mas dentro desse aspecto, o primeiro contexto é o atleta. O atleta ele tem disciplina para treinar. Ele tem... Então, quando se fala da empresa, é como eu gero ritmo dentro da empresa. Esse é o primeiro ponto. Legal. Eu preciso gerar ritmo, eu preciso gerar o ritual e eu preciso tornar um hábito. Porque muitas empresas fracassam, dentro da minha percepção. Um dos fatores é a falta de hábito. Hábito, pô. Então, assim, eu vou treinar. Treino todo dia? Treino todo dia. Que hora que você treina? Deixa minha filha lá 6h20, 6h20 eu entro pra academia, todo dia 6h20. O dia que eu não deixo lá 6h20, o que acontece? Hoje, por exemplo, fui pra oração, 6 horas da manhã, não deixei 6h20. Não treinei. Quebrei o hábito, quebrei o contexto ali. Só que
para nós como organização, eu preciso criar hábito. Quais são os hábitos da minha empresa? Seja eu empresa ou seja a empresa com as minhas áreas já todas estabelecidas. Dentro desse ritmo, dentro desse ritual, dentro dessa construção de hábito, eu vou para um outro parâmetro. Qual que é o parâmetro? É as KPIs. Aí eu falei de organizacional, de tático e de estratégico. Quais são meus indicadores operacionais, quais são os meus indicadores táticos e quais são meus indicadores estratégicos? A partir daí eu cascateio para as áreas. Então, por exemplo, eu tenho a área financeira, a área de RH, eu tenho a área de vendas, a área de marketing, a área de compras. Legal. Então, quais são os indicadores que vai determinar isso? Então, isso é extremamente importante. Você ter esses números para que você possa monitorar. E para mim, esses indicadores, eles são o quê? Quando eu chego naquele número e eu olho para ele, um placar, né? Primeira coisa, cheguei, tô vendo um jogo de futebol. Eu tô olhando... Placar. Tem que ter placar. Tem que ter placar. Né? Tava conversando, peguei uma empresa com 300 mil de valuation, aí hoje nós estamos com 7 mil de valuation. Como é que puxou o valuation? Olhando pro placar. Preciso olhar lá e falar, eu preciso puxar esse número esse mês, tem que puxar. E a gente chega no número. Então, dentro desse placar, eu preciso ter. Só que é o seguinte, o placar, ele sempre diz respeito ao passado. Quando você olha lá, né? Já foi, já aconteceu. 2-0, o que aconteceu? Já foi É 2 resultado gols. do passado, de alguma coisa que deu lá, que talvez você não sabe o que é. Sim, ou se foi ao contrário... Perfeito. Então, o resultado é sempre passado. Então, quando eu olho para um placar, e aí eu cascateio isso em indicadores, a partir dos indicadores de cada área que eles têm que entregar, quando eu olho para esse placar, eu determino o que? Ações futuras. Porque o resultado já é o meu passado e eu preciso dizer, a partir de agora nós vamos determinar o quê? Aqui para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Caso esteja fora do placar no qual a gente almeja. Então, essa construção e esse acompanhamento contínuo. A partir daí, a gente vê necessidade. Por exemplo, ontem eu me reuni com um colaborador, um funcionário, e aí o que eu disse para ele? Você tem 3 problemas. 3 problemas. Primeiro, problema de análise, você precisa melhorar isso urgente. Você precisa melhorar com foco. E você precisa melhorar com planejamento. São 3 aspectos. O que você vai fazer com isso? Quer que eu te direcione um treino? Você quer que eu pegue um livro? Você quer... Mas você precisa mudar isso urgente. Por quê? Porque esses 3 aspectos veio pro indicador dessa pessoa. Eu falei, o seu indicador está com problema por causa desses 3 aspectos. E dentro desses 3 aspectos, agora vamos fazer processo de melhoria, fazer PDCA, né? PDI, Sim, né? PDI. Vamos fazer PDI. Para o desenvolvimento individual do Vamos cara. fazer o desenvolvimento, vamos fazer esse acompanhamento para que essa pessoa possa se tornar melhor naquilo que nós entendemos como deficiência. Por exemplo, eu falei para ela, foco. Como é que você faz foco? Eu faço foco, pô. Minha tela do meu celular, já te mostrei isso, né? O que é? Eu não lembro. Ah, não vi não isso daí. Não. Como que eu faço foco? Não tiro isso aqui da mão, pô. Então, assim, eu quero olhar para ele, quero ter nenhum... Eu não quero que meu cérebro funcione em função dele. Então, eu evito, deixo ele todo preto. Eu vou sentar no meu computador toda vez. Se eu coloquei um fone, não estou em reunião, o que eu estou fazendo? Eu estou numa frequência de música que está me ajudando na minha concentração, porque eu preciso. Eu vou entrar numa atividade. Estou numa atividade, eu converso com a minha filha. Falo, filha, não me atrapalha aqui agora, que o papai precisa dar uma focada. É 6 minutos só que eu vou fazer. Eu determino 6 minutos. E eu vou lá em 6 minutos, preciso resolver aquilo que eu estou resolvendo. Então, existe habilidades para você ter mais foco? Com certeza. Com certeza. Treinos e técnicas para você melhorar ali, né? Então, dentro desses indicadores, você olha o que está ruim, processo de melhoria futura, quais são os TUTs, né? Porque quais são que são os operacionais, né? Os operacionais quais são as tarefas que precisam ser feitas para aquele resultado ser diferente. Perfeito. E a partir daí você faz essas definições e faz isso em larga escala. Por isso que você fala muito da questão da cultura e do comportamento do cara, partir dele, né? Porque, querendo ou não, por mais que tenha esse acompanhamento, esse apoio e estruturação com a equipe e o acompanhamento, né? Muitas das vezes o cara tem que executar por ele, né? Tipo assim, não você não consegue vigiar 24/7 se ele tá fazendo a tarefa dele lá. Você desenvolveu o plano individual com ele. Que no caso ele vai desenvolver, né? Você é um apoio para ele desenvolver o plano dele. Ele como profissional, como atleta, ele tem que desenvolver para ele esse plano de desenvolvimento individual para ele, para melhor carreira da vida, para a vida dele. A pessoa fala que era o aumento. Eu falo, tá aqui os seus números, ó. Traz os números pra cá, pisa em cima e vai pra cima do seu aumento, pô. Porque a meta é pra ser piso. Aí você vai pisar nos seus números e vai pro seu crescimento de carreira. Boa. Não tem problema nenhum em relação a isso. E a ideia é a distribuição disso. E quando eu olho e digo isso pra uma pessoa, eu tô dizendo o quê? Eu tô dizendo, eu acredito em você. Tem, sei lá, você falou que espiritualizei, mas... tem uma passagem... Não é que você eu sou espiritual. Não, é que você tem mais espiritualizado. Pô, sou mais espiritualizado, acredito em Jesus e tal. Sim. E aí dentro disso, por exemplo, uma passagem que eu amo, assim, tá escrito isso. Que um cara chamado Davi queria casar com uma mulher chamada Mical. E aí quando foi diante do pai dela pra pegada, o pai dela falou assim, tá, me traz 100 cabeças de filisteus. Eu quero que
Você mata 100. O que o cara fez? Matou 100. Não, matou 200. Não, Falou, matou tá aqui 200. Eu quero muito casar com essa mulher, mano. Eu não vou perder, eu quero 200. Toma aqui, ó. Fez além. Então, assim, nós temos uma capacidade imensa de entregar muito mais do que... né? Existem técnicas que você vai lá e fala, minha meta é 200. Olha para 500 que você errar, você vai acertar 200. Busca possibilidades maiores que você vai chegar no número. Então, assim, a gente tem capacidade para isso? Tem capacidade para isso, mas eu separo muito bem. Amo pessoas, entendo como pessoas funcionam e busco conhecer cada dia mais a respeito de pessoas, de temperamento, de como lidar, erro pra caramba nesse meio do processo, porque às vezes é nós que não estamos bem dentro desse mecanismo, né? Às vezes você tá com o sentimento ali, como é que eu lido com esse sentimento, como que eu dou uma resposta dentro de uma operação corporativa. Só que quando eu olho para isso, eu entendo o quê? De fato, tá? Eu invisto muito em gente, mas a minha maneira de investir em pessoas é diferente de eu investir no meu amigo, que tá comigo no dia a dia, eu vou investir. Tenho muito mais paciência e nós vamos embora, até o momento que ele quiser responder na vida dele em algo positivo, de eu investir ele dentro de uma empresa. Se a pessoa tá dentro de empresa e eu sei que ela tem potencial, mas eu tenho níveis de expectativa, alinhamento de expectativa com ela, porque é o seguinte, a empresa não vai esperar por ela. Não é que eu vou esperar. Eu tenho as minhas responsabilidades dentro Nem você a empresa vai esperar, né? Exato. Você tem que correr, eu tenho cargo, dentro do cargo que eu atuo, eu tenho as minhas responsabilidades. Dentro das minhas responsabilidades, a pessoa tá lá. Então, eu não tenho todo o tempo da vida para ela. Então, quando se fala em desenvolvimento de pessoa, a empresa não tem. A empresa vai te esperar. Não vai. Eu tenho uma filosofia que é a filosofia dos lobos, né? Como que os lobos, eles andam em Alcaté? O líder, ele não anda na frente, ele anda lá atrás acompanhando os mais velhos. Então, qual que é o ritmo da liderança, né? Estamos falando, né? Pessoas, líder, time. Enfim, qual que é o ritmo da liderança do lobo? É assim, nós vamos na velocidade do mais fraco. Do menor, do doente, do idoso. Nós vamos na velocidade dele. Com qual objetivo? De chegar todos juntos. Qual que é a minha filosofia de vida? Eu acredito muito nisso. Eu tenho amigos que perpetuam, nós somos amigos há anos. Eu prezo por relacionamentos, eu prezo por pessoas, eu prezo por investimento. Eu acredito no ser humano. Tem pessoas que falam, cara, nem eu acreditava e você acreditou e eu continuo acreditando. Sempre estou pronto para o recomeço. Fez merda, perdoa, vambora. Quer recomeçar? Quero, vamos recomeçar. E eu tô nessa construção, mas quando eu falo no corporativo... É outra... Não é que eu não tenha esses valores, mas eu deixo muito claro dizendo, essa operação, essa organização não vai te esperar. Não vai te esperar. Então, assim, você precisa entender se você vai acompanhar isso com o seu desenvolvimento, com as suas habilidades, hard, enfim, ou se você precisa ter clareza. Então, eu tenho um processo, eu amo tanto gente que eu trago muita clareza, dizendo assim, pelo amor de Deus, você não tá acompanhando, você sabe disso, né? Sim. Você sabe que você não tá acompanhando, você sabe que você não tá respondendo. Sabe? Eu sei, então tá tudo certo. Então, na maioria das vezes, nem sou eu que demite, ele se demite. Eles dizem mesmo, não tá dando pra mim, não. Não, tá certo, não tá dando pra você. Quantas pessoas você já deixou pelo caminho, João? Inúmeras pessoas. Inúmeras, com conversas muito francas. E não é porque eu deixei, né? Como usar até o termo, deixou pelo caminho. Mas são pessoas que se desvincularam porque entenderam que o ritmo não era pra ela. Ou porque ela tinha uma dificuldade de desenvolvimento, ou porque, de fato, em algum momento parou de fazer sentido pela velocidade que nós estamos indo. Mas, gente, você corre, sei lá, quantos quilômetros hoje? 5 km, né? 5 eu corro 3. Se a gente for correr junto, você com esse tamanhão e eu pequenininho, talvez eu não consiga te acompanhar. Aí você pode tomar uma decisão. Vou esperar o cara. Ou eu vou manter o meu ritmo? Dentro de uma competição, dentro de um objetivo principal... que no caso, se fosse uma empresa, eu vou manter o ritmo. Precisa entender, preciso manter o ritmo. Agora eu tô correndo com um parceiro, né? Agora é um amigo, porque, pelo amor de Deus, se ele caiu, eu ajudo ele e tal, né? E aí, logicamente, tá ligado a isso, mas e eu não vejo mal nenhum praticar isso, mas com muita coerência, com muita verdade, com muita transparência, né? No sentido do que nós estamos construindo. Nós estamos falando de papo de recorrência. O que nós estamos construindo? Para onde nós estamos indo? Né? Essa construção, o que é essa construção? O que o mercado pode ser impactado pela Academia da Recorrência? Pode ser muito impactado. Vai crescer demais o mercado. As empresas vão adquirir muito conhecimento de escala, baseado em tudo isso que a gente está falando. Perfeito. Bom, cara, papo vai, né? O papo de recorrência, acho que, cara, já chegamos ali num... Consegui captar desde lá o João, né? Empreendedor, vendedor de vassoura lá, que começou vendendo vassoura. Aí foi o processo da agência, fez todo esse processo agora com o ateliê que você comentou, todos no meio do caminho voltando e olhando para esse modelo de negócio de recorrência e contribuiu com, enfim, liderança, gestão, toda a estratégia aí no meio do caminho. Cara, como última mensagem que eu gostaria que você trouxesse, né? Uma coisa que eu trouxe num podcast aqui, que eu tava batendo um papo, que eu tava falando com
com o pessoal sobre os bate-papos, etc. E uma das coisas que eu perguntei, que eu achei que ficou bem legal, era o que você falaria pro João, aquele cara lá, não sei quantos anos você tinha nessa época da vassoura, 8, 9, 10? Uns 10 É. anos. Uns 10 Que anos. você encontrasse ele hoje, o que você falaria para ele, né? Para deixar como última mensagem, né? O que eu diria pro João lá atrás é, diante dos seus objetivos, diante dos seus sonhos, dos planos, não dê atenção às pessoas ao seu redor. E aí, quando eu digo pessoas, eu estou dizendo pai, mãe, irmã, geral. Uhum. Não dê ouvidos a essas pessoas. Foque no seu principal objetivo e tenha constância até alcançar. Uhum. Tenha constância até você chegar onde, de fato, aquilo queima no seu coração. Pô, legal. E, cara, como que a galera te acha, né, João? Antes de eu despedir do pessoal aqui, tua rede social das empresas aí, acho que é legal você compartilhar também para todo mundo, se quiser conectar contigo ali, fazer umas perguntas, né, se candidatar para trabalhar também, né, que a gente tá até discutindo que tá atrás de pessoas, sempre a gente tá tentando contratar, sempre buscando novos talentos, mas compartilha isso. É isso, joãoparra.on, Instagram, Uhum. dentro dos negócios, Galateia Marketing Digital, meu ateliê.artterapia, e vai lá que a gente É isso aí. continua o papo de Pode recorrência por lá. pode ir lá, né? Mandar, abrir caixinha de pergunta e... Bora lá. Então, fechou. Pessoal, muito obrigado você que está até o momento aqui assistindo com a gente, né? Segue a rede social da Academia da Recorrência. A Academia da Recorrência é o projeto por trás do Papo de Recorrência. Nosso objetivo é te entregar um conteúdo de qualidade, trazer empreendedores, líderes, pessoas ali, tomadores de decisões, vamos chamar assim, que estão envolvidos com o modelo de negócio de recorrência. Então, segue a gente lá. Qualquer coisa que vocês precisarem também, bate um papo, manda um direct lá que a gente vai conversar. Obrigado por mais um episódio e até a próxima.